Olá amigos, como estão? Feliz em estar gravando mais um vídeo de dica de contador para empresário aqui no YouTube, tá? E a gente decidiu criar uma série, né? E nessa série a gente vai estar intitulando esses vídeos com o seguinte tema: será que vale a pena, né? A grande maioria dos fracassos nos empreendimentos, nos projetos de empresários, decorre de tomada de decisões muitas das vezes que podem fazer com que essa empresa ela venha a ter um crescimento exponencial, assim como ela pode ter também uma queda vertical. E por que eu decidi gravar esse vídeo? É uma maneira de eu estar compartilhando com vocês a experiência vivida ao longo desses mais de 20 anos de profissão, durante os quais eu tenho aprendido muito com os erros de outras pessoas, tá? Então, a gente vai estar falando sobre as principais decisões que eu entendo como sendo decisões equivocadas, decisões erradas, decisões que podem estar colocando em risco a saúde financeira, a prosperidade do seu negócio. No vídeo de hoje, a gente vai falar especificamente: será que vale a pena contratar um funcionário e não assinar carteira? Vamos falar mais sobre isso. Talvez você esteja sendo confrontado nesse momento. Talvez você tenha um funcionário e ainda não procedeu com o registro, tá? Não sinta-se envergonhado nem acuado, pois você não é o único. Aliás, a grande maioria dos empresários que eu conheço, com os quais eu convivo, eles têm o pensamento de que esse procedimento ele traz algum tipo de ganho, né? Então vamos entender qual seria o real ganho, se é que ele existe, quando você decide contratar um funcionário e não proceder com o registro na carteira profissional. Primeira coisa que você precisa entender é que, a partir do momento que você contrata aquele colaborador, ele com carteira de trabalho ou não, ele já é o seu funcionário, tá? Já está ali reconhecido um vínculo trabalhista. Ah, Alessandro, mas eu não assinei a carteira de trabalho dele, então automaticamente ele não é meu funcionário. Ele é sim, tá? Do ponto de vista jurídico, do ponto de vista das relações de trabalho e do direito do trabalho, essa pessoa já é o seu funcionário. Então, a única maneira de você não ter um passivo trabalhista iminente seria você não contratando um funcionário, tá? Então, esse procedimento de não assinar a carteira não descaracteriza o contrato. O contrato ele existe a partir do momento que eu coloco ele para poder exercer alguma atividade subordinado a mim, aqui dentro da minha empresa, tá? Então, a primeira coisa que eu gostaria que você entendesse, que o fato de você não assinar a carteira de trabalho não descaracteriza o vínculo, tá? Muito pelo contrário. O vínculo ele está caracterizado, baseado na legislação trabalhista, porém, já há um ilícito cometido por parte do empregador, ou seja, ele descumpre uma lei, tá? A segunda coisa que eu observo muito, ainda dentro desse cenário, é que esse tipo de empregador, né, ele vai ter a preocupação de pagar o salário previsto na convenção coletiva, né? Aí eles me ligam e falam assim: Alessandro, eu estou aqui com duas pessoas que eu vou estar contratando para trabalhar para mim e eu queria saber qual é o salário dele na convenção coletiva. Ou seja, ele não quer cometer nada errado, né? Então ele quer pagar o salário do sindicato. Ele não vai assinar a carteira, mas ele vai pagar o salário do sindicato. E eu acho isso muito engraçado, né? Porque o empregador, na verdade, ele se preocupa em fazer a coisa certa, né? Ele quer pagar o salário do sindicato, né? Se aquela função tiver uma periculosidade, ele paga a periculosidade. Se tiver uma insalubridade, ele quer pagar a insalubridade. Se for em horário noturno, ele paga o adicional noturno.
Ele só esqueceu que tem que assinar a carteira, né? A gente vai falar mais sobre isso ainda durante esse vídeo. E aí ele me liga: Alessandro, qual o salário para uma função de um soldador MiG na área naval? Aí eu passo para ele o salário, falo com ele sobre a questão da insalubridade, verifico se vai ser um trabalho realizado em espaço confinado, o cumprimento das NRs. Ele é orientado. E aí ele vai, bom, beleza, eu vou fazer tudo certinho, né? Vou pagar o salário, perdão, vou pagar o salário conforme a lei determina. E aí ele toma a decisão certa, ele vai estar pagando o salário conforme a lei determina, porém pagando da forma errada. Por quê? Porque ele não assinou a carteira. Se ele não assinou a carteira, logo não vai existir folha de pagamento e também não vai existir recibo de salário. Então muitas das vezes esse dinheiro ele é entregue na mão do funcionário, né? E aí o tempo passa e, outra coisa, o vale transporte, né, do funcionário é direito do trabalhador, não é? Então se o trabalhador ele não mora próximo àquela empresa, ele tem direito também ao vale transporte. E aí ele faz o quê? Ele vai dar as passagens para o funcionário. Então, a cada dia, a cada semana, a cada mês, ele vai estar reembolsando o custo do funcionário com passagens, né? Quando o correto seria você estar cadastrando a empresa na federação, né, na Federação de Transportes aí da sua jurisdição, para que ele esteja recebendo o benefício do trabalhador, que é o custeio das passagens por conta do empregador, mas feito através da forma correta, tá? Cadastrando a empresa no sistema, liberando os cartões de bilhete único, o Rio Card tradicional, né? Para que o funcionário ele possa estar se deslocando casa-trabalho, trabalho-casa, isso dentro da lei, né? E aí ele vai e coloca mais uma vez o dinheiro na mão do funcionário para que o próprio funcionário pague as passagens, né? E mais um ilícito cometido, ok? E aí, num outro momento, o tempo passa e esse funcionário, ele vem... chega nessa época, a época que nós estamos, a época de 13º salário, né? E o funcionário trabalhou o ano inteiro, ele tem direito, né? Ele tem direito ao 13º salário. Aí o funcionário vai falar assim: meu patrão, estamos na época do 13º salário, né? E aí? A primeira parcela é agora, no dia 30. Né? Já fez o cálculo aí da primeira parcela? Aí esse cliente ele vai, liga para mim aqui e fala assim: Alessandro, olha só, eu estou aqui com o João e o Paulo, aquele pessoal que eu coloquei aqui na empresa, e eu tenho que pagar o 13º salário. Como é que calcula 13º salário? E ele paga o 13º salário, tá? E aí paga o 13º salário, primeira parcela, paga a segunda parcela, faz tudo certinho, só não tem recibo, né? E aí inicia um novo ano, esse funcionário, ele faz um ano de trabalho com carteira assinada, e quando ele faz um ano de trabalho com carteira assinada, o funcionário vai falar assim: e aí, cara, agora eu tenho férias, né? Minhas férias estão vencidas, e eu quero tirar minhas férias, quero receber por elas. E ele paga as férias, porque é um direito do trabalhador, ele reconhece o direito do trabalhador, né? E aí surge para mim aquela pergunta, né? Que é a pergunta que foi colocada no início do vídeo: será que vale a pena? Será que vale a pena, né? O cara está pagando salário de sindicato, está pagando periculosidade, está pagando adicional de insalubridade, está ressarcindo as despesas com passagem rodoviária, casa-trabalho, trabalho-casa, está pagando o 13º salário, está pagando férias, mais 1/3 de férias, tá? Bom, vamos lá, vamos entender. Qual é o ganho, então, que esse empregador, tá, que esse empresário está tendo em não assinar a carteira do trabalho? Se ele já está pagando todos os direitos, e a grande parte é assim, tá? Ele não assina a carteira, mas ele dá férias, dá 13º, dá passagem, paga salário de sindicato. Qual é o ganho? Não sei se você faz isso, me perdoa, mas qual é o ganho que você está tendo com isso? Eu posso responder para você. O ganho que você está tendo com isso é que você não está depositando no fundo de garantia, que é 8% do salário do trabalhador. É o único ganho que você está tendo com isso. E esse ganho ele é tão ilegítimo, tá? Porque o que vai acontecer? Quando você demitir esse funcionário, tá? Certamente, tá? Eu tenho certeza
que ele não vai receber o seguro-desemprego e ele também não vai receber a multa de 40% do fundo de garantia. Tá? E aí ele vai se sentir, nesse momento, até então ele está se sentindo honrado, tá? Honrado, entre aspas. Até aqui ele está se sentindo honrado porque ele, não, meu salário é pago conforme o sindicato, eu recebi minhas férias, eu recebi meu 13º. Só que na hora que você demite o cara e ele não recebe o seguro-desemprego e ele não recebe a multa de 40% do fundo de garantia e ele não recebe o fundo de garantia que está depositado, aí nesse momento ele se aborrece. Nesse momento ele se aborrece, nesse momento ele fala assim, não, peraí, eu fui lesado, tá? Eu tinha direito, né, ao fundo de garantia e fui lesado. Vou colocar na justiça, tá? E quando ele procura a justiça do trabalho vai reconhecer a relação de trabalho, vai reconhecer o vínculo, isso é óbvio, tá? Não precisa de prova documental, não precisa de documento, protocolo de documento assinado, cópia de recibo, não precisa de nada disso. Só precisa que ele prove, né, de forma evidenciar, ele vai evidenciar que houve a prestação de serviço, ele vai dizer onde ele trabalhava, onde era a empresa, com quem ele falava, quem era o patrão, quem era o encarregado, quem era o balconista. Lá na empresa, lá onde você colocou ele para trabalhar, ele vai dizer qual era o nome da empresa, quem era o encarregado, qual era o setor que ele estava. Ele conta a história toda e isso vai evidenciar que ele realmente trabalhou para você durante esse período, né? E aí é exatamente quando começa o problema. Aí você precisa contratar um advogado para poder fazer uma defesa do que é indefensável, não tem defesa. E esse advogado, ele vai te custar, no mínimo, tá? No mínimo, hoje, se fosse hoje, um salário mínimo, R$1.000. Então você vai pagar R$1.000 para o advogado fazer uma defesa do que é indefensável, né? E aí muitas das vezes você já entra na audiência de conciliação predisposto a pagar uma indenização, que muitas das vezes é maior do que os 8% do fundo de garantia que tu economizou, cara. Muito maior do que os 8% de fundo de garantia que você economizou. Então a despesa com o advogado, a sua proposta de conciliação, muitas das vezes é maior do que a economia que você teve em não recolher o FGTS. Já parou para pensar nisso? Se isso está valendo a pena? Se isso para sua empresa é bom? Agora vamos pensar num nível mais elevado aí, o problema maior. Tá? Esse funcionário ele sofreu um acidente de trabalho. Ele deveria estar recebendo um seguro do INSS, seguro acidente de trabalho, um auxílio acidentário. Ele vai receber isso? Tá, e se for um acidente de trabalho que venha a causar uma lesão permanente na pessoa, pro resto da vida, e aí? E se o cara vem a óbito no exercício da profissão? Ou se o funcionário ele vem a sofrer um infarto, um AVC, ou sofrer de uma doença e ele morre durante o período que trabalhava para a sua empresa? Como é que vai ficar segurada a família dele, os filhos dele? Será que a família dele vai ser compreensivo com você quando perder o pai, quando perder o marido e não tiver de onde mais ter recurso financeiro para viver? Meus amigos, meus amados, isso não vale a pena, isso não tem sentido nenhum, tá? Não tem sentido nenhum. Então, são palavras um pouco duras, mas que eu preciso trazer, tá? A gente vai, de hoje em diante, iniciar uma sequência de vídeos onde eu vou explicar, será que vale a pena? E eu lhe pergunto, será que vale a pena contratar funcionário e não assinar a carteira somente para economizar 8% do fundo de garantia? Na minha opinião, tá? Na minha opinião, isso não vale a pena. Eu tenho falado sobre isso com meus clientes, eu tenho falado sobre isso com todas as pessoas que me procuram aqui, tá? Não há nenhum outro contrato, não há nenhum outro documento, não há nenhum outro recibinho, tá? Que substitua, tá? O contrato de trabalho, que substitua o recibo de salário, que substitua o recibo de férias. Se você fizer um recibinho e colocar lá férias, 13º, fundo de garantia, total, R$12.000. Aí você bota o funcionário para assinar aquilo
paga 12 mil reais para o funcionário, fora do contrato de CLT, e aí quando o cara te processa, tu leva lá para o juiz e não, mas eu paguei, tá aqui ó, o recibo, ó, eu fiz aqui. Ó. Esse documento não tem valor legal, querido. O juiz, ele é um mestre da lei, ele vai olhar para aquilo e vai falar assim, eu não aceito isso, tu vai pagar de novo. Eu quero recibo de salário, quero recibo de férias, quero contrato de trabalho. Isso é uma ilegalidade. E ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que você pague aquilo ali tudo de novo. Ele não reconhece esse recibo. Essa é a legislação trabalhista, essa é a realidade das relações de trabalho no Brasil. Tá? Esse vídeo não é um vídeo para receber like. Esse vídeo é um vídeo para que você apenas fique mais desperto. Você desperte. Que você entenda que esse tipo de decisão leva a sua empresa a fracasso, leva a sua empresa a problemas. É um vídeo longo e talvez seja necessário que a gente tenha mais tempo para poder falar sobre isso. Tá? Eu tenho feito vídeos curtos, mas talvez seja necessário que a gente grave vídeos mais longos para poder estar falando sobre esses temas, tá bom? Então, a dica de hoje é essa. Quando for contratar um funcionário, assine a carteira de trabalho, recolha o FGTS, é muito pouco, apenas 8% ao mês. Esses valores normalmente ficam em torno de 100, 120 reais ao mês, tá? Para um salário médio. Então, reflita sobre isso, tá? E eu me coloco à disposição para maiores esclarecimentos através da nossa plataforma de atendimento, que é aquela que a gente coloca aqui embaixo, aqui, ó, suporte@facioempresas.acelerato.com. Eu vou deixar na parte de baixo do vídeo. Ó, beijo no coração. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, tá bom? Abraço. Tchau, tchau.